Bom, presidente, primeiramente agradecer ao senhor por receber a gente aqui, né? Ainda mais nessa ocasião especial, encerramento de um mandato à frente da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E eu gostaria de justamente começar pelo final, que é um balanço, assim, se possível, do seu biênio à frente da presidência do Tribunal de Justiça, né? Eu gostaria de saber quais são as conquistas, né, as iniciativas mais relevantes durante o seu período à frente da presidência. Nós iniciamos a gestão em julho de 2020, estamos encerrando agora, em julho de 2022, e foram 2 anos aí praticamente dentro da pandemia, que nós buscamos acelerar e otimizar os trabalhos do Tribunal de Justiça, nada obstante a crise pandêmica, né? Os principais avanços aí que a gente pode destacar, nós podemos dizer aí da implementação do processo eletrônico criminal, né, e da digitalização dos processos antigos. Hoje estamos praticamente 100% eletrônicos, todos os feitos, né. Temos uma plataforma própria também para a realização de sessões virtuais, audiências virtuais, e buscamos também dentro da competência judiciária do Tribunal de Justiça especializar 5 câmaras que nós temos hoje especializadas em matérias específicas, o que evidentemente dá mais segurança jurídica nas decisões, mais efetividade, mais rapidez. Também especializamos varas das comarcas, instalamos muitas varas judiciais, instalamos uma comarca que é de Joatuba, né? E inauguramos aí, durante essa gestão de 2 anos, 30 novos fóruns, né, que foram inaugurados nessa gestão, e tem tantos outros aí iniciados, né, que serão inaugurados na próxima gestão. Além disso, nós buscamos também dar mais suporte, mais condições de trabalho a magistrados, servidores, colaboradores do Tribunal de Justiça, seja com assessoramento, seja com tecnologia. Isso tudo vem em benefício da comunidade, porque nós precisamos de ter uma prestação jurisdicional mais célere, mais efetiva, e isso foi o que nós buscamos desde o início da nossa gestão. Só para destacar um pouquinho das varas especializadas que o senhor disse que inaugurou durante o seu mandato, o senhor pode citar alguns exemplos para a gente? Sim, nós instalamos 2 câmaras especializadas em direito empresarial e registro público, 2 câmaras especializadas em direito de famílias e sucessões, e uma câmara de direito criminal especializada em apenas 3 matérias. E além disso, nas comarcas do interior foram instaladas varas específicas para julgar os feitos relativos à Lei Maria da Penha, e também aqui em Belo Horizonte foi instalada 4 varas específicas em organizações criminosas. Então, essas varas, elas buscam agilizar e decidir de uma forma mais unânime, né, as questões relativas àquelas matérias especializadas. Presidente, um fato que ganhou bastante notoriedade durante o mandato do senhor à frente do tribunal foi o acordo, né, de reparação para a tragédia de Brumadinho, né, para o rompimento da barragem de Brumadinho, né, um acordo que eu acho que não tem muitos precedentes, né. Eu queria entender se o senhor considera esse acordo, por exemplo, como o maior feito histórico da Justiça Estadual Mineira, e se o senhor também o considera como uma espécie de paradigma para outros casos. Com certeza. O acordo feito dentro do Tribunal de Justiça entre a Vale, o Estado de Minas Gerais e as instituições jurídicas foi um acordo histórico, né, que trouxe muitos benefícios para o Estado de Minas Gerais e para as cidades atingidas, né? E esse acordo, com certeza, ele é um paradigma, né, para outros casos emblemáticos que nós precisamos de resolver mais rapidamente e de forma consensuada. E também foi um grande feito, eu acho que da América Latina, um grande acordo da proporção aí de 37 bilhões, que nós temos que aplaudir. Houve um trabalho intenso aí da terceira vice-presidência para que esse acordo fosse realizado, várias reuniões foram realizadas e o grande acordo foi selado no dia 4 de fevereiro de 2021, possibilitando aí a solução de um processo que levaria talvez aí 2 décadas para ser julgado. Então, de parabéns ao Tribunal de Justiça por esse acordo.
O senhor acha também que esse acordo, por exemplo, ele teria sido uma solução boa também no caso de Mariana, de 2015, presidente? Sem dúvida, sem dúvida. O caso de Mariana não está sob a jurisdição da Justiça Estadual, né, está com a Justiça Federal, já tem mais de 5 anos, e eu acho que, com certeza, eu acredito, né, com certeza, a melhor solução seja a decisão dentro de um centro de solução de conflitos. E me parece que o ministro Fux está tentando resolver isso através do CNJ, com a participação de todos os envolvidos, nos modelos em que foi tratado aqui o Acordo de Brumadinho. Agora, em relação a outra iniciativa do Tribunal de Justiça durante o mandato do senhor, que é o Destrava Minas, que justamente tem por objetivo assim, tentar pelo menos acelerar, né, algumas obras aqui no estado, principalmente hospitais regionais. Eu gostaria de saber exatamente em que pé que está esse programa, principalmente em relação aos hospitais regionais, né, e quais são as expectativas para ele, pelo menos até o final deste ano, por exemplo. O Destrava Minas e o Destrava 853 são dois projetos importantíssimos, né, lançados nessa gestão, em que se busca exatamente liberar obras públicas que estão paralisadas em razão de liminares, né, que ainda não foram julgadas a nível recursal, e que há uma necessidade de agilização dessas obras. Então nós pedimos à Advocacia Geral do Estado que remetesse para nós todos os casos em que houvesse aí a possibilidade de uma conciliação, de uma mediação, e vários casos foram remetidos. Encontra-se aí sobre o julgamento da terceira vice-presidência, que é responsável aí pelo Sejusc, né? E inclusive a questão dos hospitais regionais. Então, os avanços estão acontecendo, cada caso é julgado separadamente, mas o que se busca é exatamente isso, é o destravamento de obras públicas que tenham sido paralisadas em razão de alguma liminar, de alguma decisão judicial, e que esteja aí aguardando uma decisão de segundo grau. Os programas são importantíssimos e já temos aí várias decisões que ajudaram a liberar obras públicas. O senhor pode citar alguma dessas decisões, presidente? Uma dessas decisões envolve obras aqui da capital, relativamente a construções de rodovias, e com relação ao hospital regional, acho que já foi agendada a audiência, mas ainda não foi realizada. Nós estamos aguardando aí o desenvolvimento desse processo. Agora, em relação a esse ano especificamente, presidente, como o senhor sabe, é um ano de eleição e, por exemplo, a nível federal a gente tem uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral em como o processo ele vai ser tocado pelos candidatos e também pelos eleitores, né? O clima beligerante que a gente tem visto nos últimos meses, principalmente em episódios recentes, inclusive aqui em Minas, não só entre candidatos, mas também entre eleitores, traz preocupação para o senhor? Assim, o senhor tem alguma preocupação específica com o processo eleitoral esse ano, por exemplo? Olha, eu vejo realmente que há um clima aí já eleitoral, né, de disputa, né, tanto a nível nacional quanto aqui em Minas Gerais. Algumas críticas em relação a candidatos, em relação aos governantes, mas eu vejo esse processo normal. A gente já passou aqui no Brasil, em Minas Gerais, por várias eleições acirradas, a exemplo aí da última, né, entre Bolsonaro e Haddad, e também aqui em Minas Gerais, entre o governador Zema e a Anastasia. E o clima é sempre um pouco tenso, mas eu não vejo nenhum risco à democracia, nenhum risco à realização das eleições. Quero crer que tudo vai transcorrer normalmente e o resultado das eleições serão respeitados. Em relação aqui a Minas, por exemplo, o Tribunal de Justiça, ele firmou algum tipo de convênio ou parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas, pensando nas eleições, presidente? Sim, em todas as eleições, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele procura cooperar com o Tribunal Regional Eleitoral, tanto na sessão dos juízes, né, para a realização das eleições, quanto suspensão de promoções de juízes, suspensão de férias de juízes, exatamente para que o nosso corpo de magistrados que são cedidos ao Tribunal Eleitoral possa se dedicar exclusivamente à demanda eleitoral.
e também aí toda a infraestrutura, o apoio do Tribunal de Justiça está à disposição do Tribunal Eleitoral naquilo que for preciso. O Tribunal de Justiça recentemente, presidente, ele tem sido bastante provocado para lidar também com questões sobre o patrimônio cultural, por exemplo, como a Serra do Curral, né, que foi esse episódio que a gente viu recentemente. Eu gostaria de saber assim, como é que o senhor avalia e como é que o Tribunal de Justiça se prepara para cada vez mais ter que dar uma resposta rápida à opinião pública. Eu queria saber se em casos como esse, por exemplo, o tribunal já avalia que são necessárias forças-tarefa para lidar com casos assim de tão grande repercussão. O tribunal está preparado, sim, para julgar todas essas questões. Temos aí um corpo qualificado, né, de magistrados de primeira instância e de segunda instância. E a gente tem que diferenciar a questão dos julgamentos, né, tradicionais, jurisdicionais, com aquelas decisões que são tomadas a nível de conciliação e mediação. No que pertine às decisões jurisdicionais, cada Câmara tem aí autonomia de decidir conforme os fatos colocados, conforme as normas que regulamentam esses fatos, né? Diferentemente da questão quando ela é trazida a nível de conciliação e mediação, que o tribunal busca exatamente reunir as partes interessadas, o Estado, para tentar uma solução consensual, né, que talvez seja a melhor ou mais adequada para o momento. Então o tribunal está preparado para essas questões e tem participado ativamente de todas elas. O senhor destaca muito a palavra mediação, presidente, ao longo das respostas do senhor. Isso também ficou evidente em algumas situações do Tribunal de Justiça mesmo durante o mandato do senhor. Um caso também que foi, alguns episódios que ficaram muito marcados também, foi a necessidade do Tribunal de Justiça, até enquanto poder judiciário, mediar, por exemplo, conflitos entre o Legislativo e o Executivo, assim, principalmente num período agora entre o final do ano e o começo desse ano. No que diz respeito à questão do IPVA, o senhor vai lembrar naquela questão, discussão toda na Assembleia. Eu queria entender assim, como é que o senhor vê esse papel do judiciário de mediador mesmo, de ter que entrar nessa relação entre os três poderes para deixá-la cada vez mais harmônica. Nós participamos ativamente aí de várias negociações entre o governo, a Assembleia e outras instituições jurídicas, sempre no intuito de buscar o melhor para o Estado, né? Sempre no intuito de agregar forças para nós melhorarmos aí a economia do nosso Estado. E o Tribunal de Justiça ele é técnico, né? As decisões são técnicas quando tomadas aí na esfera jurisdicional. Mas como eu já disse, a gente foi procurado várias vezes para mediar conflitos não só entre Estado e Assembleia, mas também entre Prefeitura e outros sindicatos, né? Prefeitura e associações de bares e restaurantes. Foram várias as intervenções, sempre no intuito de poder pacificar, né, esses conflitos que surgiram aí dentro de uma pandemia que era inesperada, né? Ninguém imaginava que nós passaríamos por uma situação tão difícil, né? E eu fico feliz do tribunal ter sido chamado, né, e poder ter participado aí de tantos acordos que geraram aí para a população soluções mais rápidas, né, e soluções consensuais que são as melhores, ou seja, essas decisões construídas pelas próprias partes, elas são mais respeitadas, porque quem está no meio do conflito é que está construindo essa decisão. Então o tribunal participou efetivamente e quero crer que foi um fator importante na condução desse processo. Presidente, o senhor agora encerra um mandato de um biênio à frente do Tribunal de Justiça, né, 2020-2022. O que reserva agora, o que se reserva para o senhor, assim, enquanto magistrado, assim, pensando na carreira de magistratura? Até levando em consideração que, salvo engano, o nome do senhor ele chegou a ser especulado no ano passado para ser indicado para o Supremo Tribunal Federal na vaga do ministro Marco Aurélio de Mello. Eu queria saber se o Supremo é um desejo para o senhor assim, ao longo da sua carreira na magistratura. Olha, qualquer magistrado de carreira que se preze, que busque aí as promoções naturais da carreira, tem naturalmente um sonho, né, de chegar até o Supremo Tribunal Federal. Isso é fato.
Agora, a cogitação ocorreu, né, todos acompanharam. Eu fiquei muito feliz e muito honrado, né, só de ter o nome cogitado, para a gente já é uma grande alegria. E continuarei no Tribunal de Justiça após o término da gestão da presidência. O meu nome estará sempre aí à disposição do presidente, né, para eventual chamamento, mas temos aí vários colegas, outros de outros tribunais também, que têm a mesma pretensão. Então, isso é uma questão que vai mais para o campo político do que técnico, né? A nomeação ela é exclusiva do presidente da República e que sempre soube escolher bem os seus ministros. Então, a gente fica tranquilo com relação a isso e à disposição se eventualmente formos lembrados. E qual que é o grande legado assim, que o senhor avalia que deixa para o Tribunal de Justiça em Minas, presidente? Eu acho que o grande legado que a gente deixa é um exemplo de trabalho, né? Foram 2 anos de muito trabalho em que a gente praticamente renuncia à própria vida para dar melhores condições de trabalho a todos, para poder destacar o nosso tribunal como hoje é destacado no cenário nacional. E esse legado é importante tanto para os colegas que aqui estão e vivenciaram essa administração, quanto para os magistrados de primeiro grau que verificaram que o tribunal foi otimizado nesses 2 anos, ou seja, a gente buscou implementar melhoras, avanços tecnológicos, avanços no campo da prestação jurisdicional. E eu gostaria que esse exemplo ficasse aí para os próximos gestores, para os colegas magistrados, e para a gente conseguir, a gente precisa trabalhar. E a gente trabalhando com afinco, né, com perseverança, a gente consegue chegar e o tribunal hoje está melhor do que quando eu peguei, mas eu espero que ele continue melhorando aí na próxima gestão, nós estaremos juntos para ajudar e eu acho que é isso que é interessante, né? Uma sequência, uma continuidade na administração. Então o legado é realmente um legado, um exemplo de trabalho que deu certo e que nós avançamos bastante. Obrigado, Obrigado. presidente.